Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ramon, bem-vindo ao primeiro vídeo desse canal e hoje eu vou falar sobre gorduras trans. No Brasil, estima-se que cerca de 18 mil pessoas morrem por ano vítimas de doenças coronarianas. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, aproximadamente 5 bilhões de pessoas em todo o mundo estão correndo risco por conta das gorduras trans e mais ou menos 500 mil pessoas por ano morrem de forma prematura devido a essa gordura. Mas antes de falarmos sobre o que são gorduras trans, precisamos entender o que são gorduras de forma geral. Mas afinal, o que são gorduras? Gorduras são biomoléculas extremamente essenciais para o funcionamento do nosso corpo e elas desempenham muitas funções, como por exemplo, a manutenção da temperatura, que no caso do ser humano é de cerca de 36,5 graus Celsius, proteção dos órgãos internos, armazenamento ou estoque de energia, absorção de alguns tipos de vitaminas e até a formação de alguns tipos de hormônios. As gorduras podem ser divididas basicamente em dois grandes tipos, pelo menos no que diz respeito ao ramo alimentício. São as gorduras saturadas e as insaturadas. As gorduras saturadas são moléculas que têm a maior quantidade de hidrogênio, de átomos de hidrogênio, quanto é possível ter. Elas possuem esse formato que vocês estão vendo aqui na tela. A característica dela é que em temperatura ambiente ela se encontra em estado sólido. Um bom exemplo disso é a manteiga. E esse tipo de gordura é encontrado em alimentos de origem animal, como por exemplo ovo, leite, derivados do leite, carne vermelha, entre outros. Já as gorduras insaturadas, diferentemente das gorduras saturadas, não possuem todos os átomos de hidrogênio quanto é possível. Então, nessa regiãozinha aqui que vocês estão vendo, esses átomos de carbono estão conectados, estão ligados por duas ligações, ou seja, eles estão fazendo uma ligação dupla. E isso faz com que essa molécula de gordura vegetal tenha esse formato um pouquinho diferente, ele é um pouquinho tortinho. O que significa que, em temperatura ambiente, essa molécula ou esse tipo de gordura vai se apresentar de uma forma líquida, né? Como por exemplo, azeite. Alimentos que possuem esse tipo de gordura são alimentos de origem vegetal, como o azeite, que eu já mencionei, amêndoas, nozes, linhaça, abacate, entre outros. Também é possível encontrar em alguns tipos de peixes, como por exemplo o salmão. Bom, e é aqui que entram as gorduras trans. As gorduras trans são obtidas através de um processo artificial. É uma tentativa de pegar as moléculas de gordura insaturada, as gorduras de origem vegetal, e adicionar átomos de hidrogênio para que elas fiquem parecidas com as gorduras saturadas de origem animal, para que o formato dela não fique tortinho como na imagem, mas para que ele fique parecido com a molécula do outro tipo de gordura. Dessa forma, a gordura trans, embora seja uma modificação da gordura de origem vegetal, que se apresentaria como líquida em temperatura ambiente, após a transformação, ela passa a se apresentar de forma sólida, como a gordura de origem animal, a gordura saturada. E por conta dessa adição de átomos de hidrogênio, também podemos chamar ela de gordura hidrogenada. O problema é que quando vai se hidrogenar uma gordura de origem vegetal, não é possível ter todo o controle sobre o processo. Daí surgem dois outros tipos de moléculas, as gorduras do tipo cis e as gorduras do tipo trans. As gorduras do tipo cis têm esse formato aqui, com os dois átomos de hidrogênio virados para o mesmo lado. Só que a gordura do tipo trans, que é onde está o problema, ela tem dois átomos de hidrogênio, porém um está numa direção e o outro está do outro lado, como vocês podem ver nessa imagem. A questão é que o nosso corpo não produz esse tipo de molécula e ele também não reconhece, o que significa que tem muita dificuldade por parte do nosso organismo na hora de tentar eliminar ou metabolizar esse tipo de molécula. Lembrando que até é possível encontrar gorduras do tipo trans de forma mais natural, presente nos alimentos de origem animal também, só que a quantidade e os riscos que a gordura trans oferece nesse caso é muito baixa em relação às gorduras trans que são produzidas de forma artificial. Bom, e como que a gordura trans afeta o nosso organismo? Além daquilo que eu já tinha dito, que é o fato do nosso organismo ter muita dificuldade em eliminar esse tipo de gordura, porque ele não reconhece. O outro problema é que ela diminui o colesterol bom e aumenta o colesterol ruim. Bom, nós temos dois tipos de colesterol. O colesterol bom, o HDL, e o colesterol ruim, o LDL.
O colesterol bom é responsável por retirar o excesso de colesterol das nossas veias, artérias, vasos sanguíneos de forma geral e encaminhá-los para o fígado, para que lá eles possam ser eliminados. Enquanto que o colesterol ruim é justamente o que fica acumulado nos nossos vasos sanguíneos. O problema é que as gorduras trans, além de aumentarem o colesterol ruim, elas ainda diminuem o colesterol bom, trazendo uma espécie de problema duplo para o nosso organismo. E esse acúmulo de gordura traz alguns problemas de saúde, como por exemplo, AVC, doenças cardíacas e arteriais, como a doença arterial coronariana e, claro, o aumento de peso. Além disso, ela também está relacionada com a diabetes do tipo 2 e com o Alzheimer. Lembrando que o Alzheimer é a doença neurológica degenerativa mais comum do mundo inteiro. Bom, e por que a gordura trans, já que é tão ruim, é produzida pela indústria? A questão é que ela traz muitas vantagens para a indústria alimentícia, como por exemplo, ela aumenta o prazo de validade, ela deixa o alimento com um aspecto mais bonito, com um aspecto mais desejado, ela pode melhorar o sabor e também dar uma certa crocância para o alimento. Os principais alimentos que possuem gorduras trans na sua composição são pães, massas industrializadas, bolachas ou biscoitos, pipoca de micro-ondas, pizzas, batatas fritas, margarina, sorvetes, entre outros. Muitas lanchonetes e até redes de fast food usam óleos que têm gorduras trans na sua composição na hora de fritar os alimentos, porque a gordura trans presente nos óleos pode ser utilizada várias vezes nas frituras, o que é muito bom para eles porque conseguem atender uma alta demanda por aquele tipo de comida. Uma ilusão na qual muita gente acredita é que um alimento que vem escrito no seu rótulo 0 gorduras trans esteja realmente livre de gorduras trans. O problema é que, de acordo com a legislação, se um alimento possui 0,2 gramas de gorduras trans por porção, a empresa pode dizer no rótulo que possui 0 gorduras trans. A questão é que quem define quanto é essa porção é a própria indústria. Então ela pode escolher uma certa quantidade, uma certa porção, onde nessa porção só existe 0,2 gramas, e assim ela possa dizer que não tem nenhuma. A questão é que essa porção não é equivalente ao pacote inteiro, é um pouco menos. Então, um exemplo muito bom é o que acontece com as bolachas ou biscoitos. Por exemplo, é muito comum que em embalagens de bolachas, biscoitos, a porção seja de 3 bolachas, ou seja, são 0,2 gramas de gorduras trans para cada 3 bolachas. Então, se a pessoa só comer 3 bolachas, tudo bem, ela só vai estar consumindo 0,2 gramas. A questão é que dificilmente uma pessoa vai comer só 3 bolachas, ainda mais se for criança. Então, não tem como saber ao certo quantas gramas de gorduras trans você vai ter consumido ao ingerir todo o pacote. E se levar em consideração que ao longo do dia você também ingere muitos outros alimentos que possuem gorduras trans na sua composição, fica muito difícil de determinar o quanto de gorduras trans você realmente consumiu naquele dia. Outros nomes que as gorduras trans também recebem são gordura vegetal hidrogenada, gordura parcialmente hidrogenada, óleo vegetal hidrogenado ou apenas o termo hidrogenado. Então é muito importante ficar atento à existência desses nomes nos pacotes e embalagens em geral. A boa notícia é que em janeiro de 2023 o Brasil aprovou o banimento total da gordura trans. Ou seja, pelo menos teoricamente, se você encontrar um produto que tenha gorduras trans na sua composição, você pode acionar a Anvisa ou o órgão de vigilância sanitária da sua região. No entanto, temos que ter muita atenção com aquilo que consumimos, porque ainda que um alimento não tenha nada de gorduras trans, não significa que necessariamente ele é um alimento saudável. Primeiro, porque sempre existem substâncias, produtos químicos em geral, que a indústria pode utilizar nos produtos e usam sempre, como a gente sabe, como conservantes, corantes, excesso de sódio. Mas também porque após o banimento das gorduras trans, a indústria alimentícia pode utilizar algum outro tipo de composto, produto, química ou qualquer coisa que tente substituir a gordura trans. E o problema é que não dá para saber exatamente que tipo de substância ou composto eles vão tentar utilizar. Um tipo de gordura que acredita-se que a indústria vai tentar utilizar são as gorduras do tipo interesterificadas.
Mas isso é um outro tipo de gordura e eu não vou abordar esse assunto aqui nesse vídeo. Bom, e depois de tanta informação, como fazer para cuidar melhor da nossa alimentação? O primeiro passo é abandonando todos aqueles alimentos que eu já tinha citado anteriormente, como bolachas, biscoitos, principalmente se forem recheados, pães industrializados, massas prontas, alimentos fritos em gorduras ou óleos que tenham gorduras trans na sua composição, margarinas, sorvetes, alimentos de fast food de forma geral, alimentos de micro-ondas, entre outros. Outra alternativa é dando preferência para alimentos mais saudáveis, mais naturais e principalmente tentando cozinhar em casa, porque assim você evita o consumo, ou pelo menos o consumo em excesso, de alimentos de fast food. Outra dica é dar preferência para alimentos que tenham a gordura insaturada na sua composição, a gordura de origem vegetal, que é a gordura, como eu tinha mencionado, que eleva o colesterol bom. Exemplos desse tipo de alimentos são linhaça, nozes, castanhas do Pará e peixes de água fria, como por exemplo o salmão. O salmão também é rico em ômega 3. O ômega 3, no caso, é importante para melhorar as atividades cerebrais, ajudar no fortalecimento muscular, reforçar o sistema cardiovascular, auxiliar o sistema imunológico e recuperar a saúde da pele. Lembrando que a melhor forma de adquirir ômega 3 é consumindo alimentos que sejam ricos em ômega 3 e não necessariamente comprando cápsulas de ômega 3, a não ser, é claro, que o seu médico recomende que você faça isso. Lembrando que o que caracteriza uma alimentação saudável não é necessariamente a ausência de gorduras trans ou uma baixa quantidade de sódio ou ausência de conservantes, mas é também uma alimentação rica em nutrientes de forma geral, como por exemplo vitaminas, minerais, proteínas, entre outros tipos de nutrientes. E depois de tanta informação, pode ficar um pouco confuso na cabeça das pessoas. Como que eu faço então para ter uma alimentação mais saudável? Bom, eu vou deixar aqui na descrição um link sobre um método que ensina como ter uma alimentação mais saudável. Você pode clicar, ler, ver se você gosta daquele tipo de conteúdo e, se você se interessar, você pode adquirir. Bom, e se você gostou do conteúdo, eu vou te pedir para se inscrever no canal, deixe o seu like e fique atento para as próximas novidades que eu vou trazer. E deixe nos comentários que tipos de outros conteúdos você gostaria que eu trouxesse. Podem ser conteúdos relacionados à saúde ou mesmo relacionados à ciência de forma geral. Compartilhe esse vídeo e até a próxima. Obrigado por ter ficado até aqui.